30. A traição. Mas isso não chega ao cerne da sua carta. Eu encorajei aqueles que se dignaram a falar comigo, a escutar seus avisos, mas todos parecem contentes em ignorar Odium por enquanto. Na opinião deles, Odium não é uma ameaça, contanto que permaneça confinado no sistema rocharano. Luz cintilava no estranho cubo vazando pelos cantos, enquanto Mraze falava. Vel observava e, de repente, se sentiu desconexa, aprisionada entre dois momentos. Aquela experiência, ela já tinha feito aquilo antes. Estivera ali, ajoelhada no chão, segurando um cubo cujas arestas brilhavam, exatamente assim. Ela levou a mão ao topo do cubo, sentindo o metal liso, na expectativa de que houvesse um pequeno amassado. Inclinou a cabeça para o lado, inspecionando os próprios dedos ao levantá-los e esfregá-los contra o polegar. Havia algo de errado. Ela olhou para trás em direção ao abrigo de lona. Estava em uma missão em Shadesmar. Por que esperava ver os jardins atrás dela? Os jardins de seu pai? Vel se desvaneceu até virar Shallan. Aquelas memórias. Ela as havia perdido. Eram dos anos que antecediam a morte de sua mãe. Aquele tempo retorcido, emaranhado e coberto de mato no seu cérebro, escondido atrás de canteiros de flores cuidadosamente cultivados. Quando repassava suas memórias, não parecia que algo estava faltando, mas outras pistas indicavam que havia buracos. Lembre-se, lembre-se, pensou Vel. Ela treinara com padrão quando criança. Dissera os juramentos, invocara uma espada fractal e abatera a própria mãe, desesperada para sobreviver. E ela olhou de volta para o cubo. Havia segurado um desses? Ela segurou o cubo com força e perfocando na voz de Mraze. Não podia pensar no passado. Não podia. Infelizmente, os sons vindos do cubo soavam truncados. Sua mente se fixou em cada sílaba individual e ela não conseguiu compreender o aletiano como uma língua, mas como uma mistura de sons. Ela se sacudiu e a barca pareceu dar um solavanco sob seus pés. Ela arquejou, forçando o véu a assumir o controle e as palavras de Maisie começaram a fazer sentido. Tenho sido cuidadosa para não atrair atenção para essa comunicação? Ele estava dizendo. Eu... Claro que fiz isso em segredo. Você me conhece? Respondeu Vel. O que ele estava falando antes? Ela perdera totalmente essa parte. Sempre é bom reforçar o comportamento desejado, pequena lâmina. Tanto em pessoas quanto em cães machado. Seu relatório? Nós chegamos à terra firme e os outros saíram para explorar uma pequena cidade costeira. Ainda temos várias semanas de viagem via caravana. Se tivermos sorte, vai ser igualmente rotineira. E então chegaremos à fortaleza. Já descobriu alguma coisa interessante sobre seus companheiros radiantes? Nada que eu relataria a você, Mraze. Na verdade, eu só queria ter certeza de que esse seu cubo funcionaria. Ela pensou por um momento. O que acontece se eu tentar abrir essa coisa mesmo? Vai destruir na hora o espreno que vive dentro dele. Não dá para matar esprenos. Eu não disse matar. Ela ergueu o cubo. A luz escapava pelas arestas. Teria o cubo se aberto um pouco? Talvez eu tenha algo para você. Algo que eu estaria disposta a trocar por informações sobre este cubo, disse ela. Não é essa sua missão, nem nosso acordo, pequena lâmina, comentou Mraze, parecendo achar graça. O cão de caça demonstra afeto para receber seu banquete. Trabalha primeiro, depois ganha sua recompensa. Você me disse para ser a caçadora, não a presa, mas rosna para mim quando mostro iniciativa?
Iniciativa é algo maravilhoso e é digno de elogios que você a possua. Contudo, nossa organização baseia-se em princípios de hierarquia. Caçadores trabalhando juntos podem se voltar uns contra os outros com a demasiada facilidade. Assim, eu respeito minha Babsk e você me respeita. Não atacamos os nossos e não negociamos com superiores. Fazer isso seria correr o risco de anarquia. Então, continue a caçar, mas não pense que pode guardar os resultados para si como moedas de troca. Agora, há mais alguma coisa a relatar sobre a missão que possa ser relevante? Ele não insistiu mais quanto à informação sobre os outros radiantes, o que significava que desistira da questão. A missão dela não era relatar sobre eles, e Mereise sabia que não tinha direito de pressioná-la para obter essa informação. Gravem isso. Há espaço de manobra no acordo, apesar do que ele dá a entender, disse Vel. Alguns esprenos estranhos nos vigiavam. Eu só tive alguns vislumbres deles, mas pareciam ser da cor errada, como se houvessem sido corrompidos, observou Vel. Curioso, comentou Mereise. Sarjanat estende sua influência. Ainda estou esperando pelo espleno que ela prometeu que se conectaria comigo. Ela prometeu enviar um espleno, não que o espleno escolheria você. Não culpe Shallan se você não conseguir o que deseja. E ainda assim, Sarjanat está espiando você durante a viagem. O que pode me dizer sobre os esplenos que andou avistando? Eram todos da mesma variedade e permaneceram distantes ou obscurecidos de alguma forma. Nenhum dos outros participantes da expedição os viu, embora eu tenha avisado minha equipe para prestar atenção. Sarjanat é importante, pequena caçadora, disse Mraze. Precisamos vinculá-la a nós. Um espleno de Ordion disposto a atraí-lo? Uma criatura antiga com conhecimento igualmente antigo? Dou a você essa missão secundária. Vigie esses esplenos de perto e faça contato, se puder. Farei isso. Há notícias da torre ou da invasão de Dalinar? Ah, as coisas aqui estão sujeitas aos próprios lampejos usuais de atividade e surpresas. Nada inesperado para aqueles que estavam prestando atenção. Vou informá-la se algo exigir seu envolvimento. Vel assentiu, distraída quando a sensação de segurar o cubo a dominou mais uma vez. Forçou Shallan a assumir o controle de novo, para ver as sombras dos reflexos de memórias. Ela inspirou e expirou, tentando se forçar a ser forte, a não fugir. Deveria perguntar a Meraise se ele sabia algo do passado dela e se ela já havia se comunicado daquele jeito antes. Ele provavelmente não responderia, mas não foi por isso que ela hesitou. Eu não quero saber, pensou. Entro em contato com você quando tivermos percorrido alguma distância na caravana, disse ela. Muito bem, concordou Meraise. Novamente, devo enfatizar. Preste atenção em quaisquer sinais desses esplenos de glória corrompidos. Temo que Sarjanat esteja jogando com nós dois, e não gosto disso. Shallan quase deixou o cubo cair de surpresa. Não havia mencionado a variedade específica de espleno de propósitos, mas ele mencionara esplenos de glória. Ha! Pensou Vel. Ah, raios, comentou Radiante. O plano de Vel funcionou. Agora ela vai ficar insuportável. Insuportável? Eu sou incrível. Mraze caiu numa armadilha comum. Há de ser tão esperto que começa a se esquecer dos princípios fundamentais. Sempre questione suas informações. Entendido. Vou continuar com a diligência. Shallan se forçou a dizer. Cara, eu não lembro para quem que ela falou, hein? O brilho no cubo se apagou. Ela o colocou de volta no baú com cuidado, então capturou outra lembrança antes de trancar a tampa. A notícia havia chegado até Mraze e a informação falsa de que ela havia visto um espleno de glória vigiando-a. Havia revelado a verdade.
Berilo era a espiã. Os humanos que Godek havia encontrado eram um grupo inesperado. Não pareciam soldados, mas trabalhadores comuns de pele escura e cabelos pretos, tanto homens quanto mulheres. Existiam alguns povos voles com aquele tom de pele, mas eram mais numerosos nas terras interioranas. Marat, Tukar e as ilhas Hest. Usavam roupas simples de um corte que Adolim pensava reconhecer como sendo do sudeste de Macabak. Tinham padrões de cores similares a dos azistianos, mas o tecido era mais grosso e áspero, os trajes mais envolventes com borlas trançadas que pendiam até abaixo da cintura. Sim, parece ser de Marat ou talvez de Tukar. Múltiplas caravanas haviam acampado fora da cidade e todas as outras possuíam esprendos entre os ocupantes, que acenaram e gesticularam de modo amigável quando Adolin e Godek passaram. Um até havia chamado Archinal, a esprenda de Godek, ao reconhecê-la. Aquele acampamento humano, em contraste, era pouco acolhedor. Enquanto os acampamentos de esprendos haviam manifestado fogueiras, aquele era escuro, sem iluminação de chama ou de luz a tempestades. A caravana humana não havia levado animais de carga, mas empilhado suas coisas no centro do acampamento, enquanto parte do grupo dormia. O restante, a maioria homens com cacetetes pousados nos ombros, vigiava o perímetro. Quem são eles? Perguntou Adolim em voz baixa, observando-os junto da parede de uma lojinha. A paisagem fora da cidade era relativamente estéril. Um campo aberto de obsidiana com algumas plantinhas cristalinas crescendo em aglomerados e pululando com esprendos de vida, que eram maiores daquele lado. Comerciantes de outra terra, talvez? Sugeriu Archinal. A baixa esprenda de cultura retorceu as mãos. Ah, isso acontece, e mais nos dias de hoje. As pessoas vêm em caravanas à procura de negócios. Eles gostam dos seus vinhos, luminobre humano. E muitos ouviram histórias sobre suas armas, e sei que vários pediram para negociar uma, como se uma espada fractal pudesse estar disponível para compra. Outras terras, disse Adorim esfregando o queixo. Talvez alguns negociantes que você conheceu sejam de muito longe, mas esses estão usando roupas de maratianos ou tucarenos. Me parecem locais, mas se for o caso, me pergunto como chegaram aqui. Faz pouco tempo que aprendemos a cruzar para Shadesmar, e isso exige o auxílio de um radiante. Como foi que uma caravana comercial do nosso mundo se esgueirou até aqui? Foi por isso que chamei. Tem algo de errado com todo aquele grupo, replicou Godek. Eles ainda podem ser estrangeiros, argumentou Archinal. Podem estar usando roupas manifestadas que adquiriram aqui. Ah, é melhor não pensar que o que vier aqui se relaciona com o que aprendeu ao longo da vida, grão-príncipe humano. Nós podemos perguntar a eles, certo? Ver se conversam conosco, arriscou Godek. Os dois se entreolharam e Adolin deu de ombros. Por que não? Caminhou até lá ao lado de Godek e sua esprena, com Maia logo atrás. Os caravaneiros o notaram de imediato. Um deles apontou e um pequeno grupo se aproximou apressadamente. A iluminação daquele lugar, com o sol distante, mas a luz extremamente onipresente, mexia com a visão de Adolin. As sombras se esticavam na direção errada e era mais difícil definir as distâncias, então ele estava acostumado a ver coisas que pareciam estranhas. Mesmo levando isso em conta, a maneira como aquelas pessoas pareciam constantemente envoltas em sombra era enervante. Ao se aproximarem, foi como se Adolin se conseguisse ver apenas indícios dos seus traços, independentemente da direção em que se viravam. As partes côncavas dos rostos, as órbitas oculares, as linhas ao longo dos narizes estavam sempre escurecidas. Tinha vislumbres ocasionais dos olhos. Eles falaram um idioma que Adolin não conhecia. Vocês falam alitiano ou vedeno? Perguntou ele. Geptlen taileno? Disse Godek.
Ah, Letiano? Vai embora, Letiano, retrucou um dos homens. Sim, aquele era um sotaque tucareno. Nós só queremos conversar. Não tínhamos visto outros humanos aqui. Achamos que seria agradável conversar com outros, comentou Adolim. Vá embora. Nós não conversaremos, replicou o homem. Adolim olhou além dele, para onde alguns humanos haviam se movido para pegar algo entre suas posses. Embora as pessoas com as quais estavam conversando carregassem cacetetes, Adolim avistou um brilho de luz refletido entre os outros. Estavam levando armas de verdade, mas não queriam mostrá-las abertamente. Tudo bem, como quiserem, respondeu Adolim. Ele e os outros recuaram para a cidade. Os tucarenos os vigiaram até partirem. Eles eram tucarenos, comentou Godek. Sim, concordou Adolim. O país deles é governado por um homem que alega ser um deus, mas na verdade é um arauto. Meu pai está planejando encurralar o exército de cantores em Emul contra esses fanáticos. Uma investida de martelo e bigorna. Estariam aqueles estranhos viajantes, de algum modo, conectados ao negócio em Tukar? Ou seria uma coincidência? Adolin se encontrou com seus soldados e todos voltaram para a barca. Era melhor continuar descarregando suprimentos e formar um acampamento. Archinal já havia visitado a fortaleza dos Espenos de Honra e estava confiante de que poderia conduzi-los até lá. Não seria difícil se simplesmente seguissem a costa rumo ao oeste. Chegariam ao local em algum momento. Contudo, quando se aproximaram da barca, Adolin diminuiu o ritmo. Havia uma figura falando com um nativi diante da embarcação. Uma figura de um tom esbranquiçado de azul. Alto, distinto. Adolin estava acostumado a ver aquele esplêndido em um uniforme elegante, não em uma camisa de botão e calça, mas era o mesmo. É um esplêndido de honra? Perguntou Godek. É, disse Adolin, continuando a andar. Notam. O capitão do navio que navegamos da última vez em que estivemos em Shadesmar. Pelo jeito, seu confronto com os espenos de honra poderia acontecer mais cedo do que havia planejado. Shalom terminou de desenhar sob a luz das gemas, ainda sentada sob o toldo. O baú trancado ao lado continha o estranho dispositivo de comunicação recriado nos desenhos. Ela havia atraído alguns espenos do oceano. Esplanos de criação, pequenas formas giratórias com luzes de cores cambiáveis. Evocavam diferentes impressões, frequentemente rostos, mas eram pequenos e fáceis de tratar como esplanos no reino físico. Ela os enxotou enquanto o padrão se sentava ao seu lado. Você desenhou mesmo o cubo 4 vezes, Shalom. Você está bem? Não, mas os desenhos não são um sinal disso. Ela folheou o caderno. Alguém andou mudando a posição do cubo, nas vezes em que saí. O padrão de padrão desacelerou até quase parar. Você tem certeza? Tenho, disse ela, mostrando os desenhos. Tem um arranhão nesse lado junto do canto, e aquela face estava para cima ontem, mas está para o lado agora. Esse é um detalhe muito sutil. Ninguém mais teria reparado. Eu sei. Os desenhos eram assustadoramente precisos, de um modo praticamente sobrenatural. Berila é espiã. Tenho prova disso e sei que ela está entrando em contato com Mreze através do cubo. Estou muito curiosa para saber como ela o ativou sem chamar a atenção. Você a viu fazendo isso? Não, não vi. Bem, é um alívio saber quem é, disse Shallan, surpresa ao descobrir que se sentia assim. Podia aceitar que o traidor fosse a garota nova. Shallan havia começado a recuar diante da ideia de Sevatá ou Ishna. Berilo. Podia aceitar que fosse Berilo. Doía. Ser traída sempre doeria. Mas poderia ter sido pior. Danação, pensou Vel. O que foi?
Qual é o problema? Perguntou Shallan. Não está parecendo fácil demais? Conveniente demais? Vel, você teve todo esse trabalho para plantar a informação e encontrar o espião. Agora está questionando? Interferiu Radiante. Acabei de mencionar os princípios fundamentais. Não precisamos questionar cada informação e nos perguntarmos se estamos sendo plantadas para nós. Preciso pensar mais sobre isso. Shallan suspirou, então balançou a cabeça. Se Vel não as houvesse embebedado, talvez pudessem ter pegado o berilo. Ela voltou a desenhar o cubo, mas dessa vez acrescentando furinhos no topo. Ela se lembrava? Queria se lembrar? Shallan. Tem algo errado, não tem? Algo além de haver um espião entre nós? Questionou o padrão. Eu não sei, disse ela esfregando a testa. Os resquícios da ressaca de mais cedo faziam sua cabeça latejar lá no fundo. Você se lembra de me ver usando um cubo como esse quando mais nova? Não? Eu lembrei. Não sei como, mas lembrei. Só que não consigo entender minhas próprias memórias. Talvez eu possa ajudar você a lembrar? Ela olhou fixamente para o caderno de desenho. Shallan, estou preocupado com você. Você disse que estava melhorando, mas estou preocupado. Adolin concorda, embora eu não ache que ele veja o que eu vejo. O que você vê? Perguntou ela baixinho. Alguma outra coisa, olhando pelos seus olhos, às vezes. Algo novo. Ela sai quando eu tento conversar sobre seu passado. Então tenho medo de fazer isso. Às vezes, você dá indícios de que quer que eu diga mais. Aí esses outros olhos me veem. A outra verdade, sussurrou Shallan. Outra. Ela fechou os olhos com força. Vel, assuma o controle. Mas. Vel se viu novamente no controle e ouviu voz se aproximando fora da barca. Adolin, forte e confiante. Vel não o amava como Shallan, mas soube naquele momento que precisavam ficar perto dele. Shallan precisava ficar perto dele. Não, pensou Shallan lá no fundo. Não, ele vai me odiar. Ele vai odiar o que eu fiz. Vel queria estar perto dele mesmo assim, mas não encontrou dentro de si a coragem para contar a ele sobre os medos de Shallan. Ela não arriscaria sentir aquela dor enquanto não tivesse certeza de que Shallan a suportaria. Não podia se arriscar a alimentar-se em forma, portanto permaneceu em silêncio. Então é você, disse Noton a Adolin. Não aprendeu nada com a sua última excursão por estas terras? Você tinha que retornar? Norton se manifestava como um bom homem aletiano, alto e robusto, com um cabelo bem aparado e postura militar. A barba lembrava um pouco a de um papaguampas, com costeletas proeminentes nas bochechas, mas um bigode fino. Isso tudo, assim como as roupas simples, eram parte dele. Embora alguns esplanos vestissem roupas manifestadas, esplanos de honra as criavam a partir das próprias substâncias. O rosto de Norton estava impassível, mas as palavras expressavam condescendência. Por que não estava usando o uniforme de capitão? Ele estaria de licença? Seu navio certamente não estava por perto. O espreno, tão extremamente formal quanto Adolin lembrava, juntou as mãos atrás das costas como se aguardasse uma réplica, e Adolin se lembrou do pai. Acenou para que seus soldados ficassem para trás, embora a mulher tenha permanecido ao seu lado enquanto ele se aproximava de Norton. O espleno de honra mal olhou para ela. Ele estendiu a ignorar olhos mortos.
Fui enviado em uma missão diplomática para visitar a integridade douradora, Norton, explicou Adolin. Estou representando as novas ordens dos Radiantes e meu pai, o rei de Retiro. Nossos monarcas enviaram cartas de apresentação e esperamos forjar uma nova aliança. O Espleno de Honra arregalou os olhos e expirou bruscamente, algo que os Esplenos só faziam por efeito, já que em geral não respiravam. O que foi? Isso é tão surpreendente assim? Perguntou Adolin. Não seria educado da minha parte interromper. Por favor, continue com seu discurso insano, retrucou o Espleno. Nós só queremos iniciar um diálogo, regularizar as relações diplomáticas entre o mundo humano e o mundo dos Esplenos. É uma solução perfeitamente razoável. A rua próxima se esvaziou enquanto os Esplenos abriam espaço para o Espleno de Honra. Olhavam para ele, então se desviavam. Ele não era bem-vindo ali. Sua presença era suportada, mas não apreciada. Deixe-me propor uma situação similar para você, disse ele a Adolin. Um criminoso em fuga roubou uma preciosa recordação do rei. Seu adorado cálice, talvez. Uma memória da esposa perdida. Seria razoável que esse ladrão caminhasse tranquilo até o palácio e tentasse normalizar relações entre ele e o rei? Isso não seria uma idiotice? Não tomamos nada dos Esplenos de Honra, exceto a filha mais preciosa do pai das tempestades. Sil fez a escolha dela. Até o pai das tempestades já reconheceu isso. Além disso, se ela é tão preciosa, talvez vocês todos pudessem escutá-la de vez em quando. Maia rosnou baixinho, o que fez com que tanto Adolin quanto Norton olhassem para ela. Os sons de um olho morto eram sempre algo estranho. O pai das tempestades não será de muita ajuda para você, observou Norton. Agora que ele concordou em ser vinculado, os Esplenos de Honra não o reverenciam mais como faziam outrora. Pensam que deve ter sido ferido pela morte de Honra e que essa ferida está agora se manifestando como um comportamento irracional. Então, é verdade, ele não ordena mais o retorno da filha antiga. Mas não pense que isso fará com que vocês sejam bem recebidos pelos Esplenos de Honra. Quando alguém que os Esplenos de Honra respeitam diz algo razoável, eles o rejeitam? Esplenos deviam ser melhores do que os humanos, declarou Adolin. Queria que fosse assim, falou Norton em voz mais baixa. Príncipe Adolin, não sou uma pessoa injusta, você sabe. Busco apenas cumprir o meu dever da melhor maneira possível. Ainda assim, sei dizer exatamente o que vai acontecer caso se aproxime de integridade duradoura. Você será rejeitado. Nem mesmo os amigos dos Esplenos de Honra têm permissão de entrar na fortaleza atualmente. E você está muito longe de ser um amigo. Para muitos aqui, você é um criminoso. Sua raça inteira é composta de criminosos. A questão não é tanto a filha antiga, e sim o que vocês fizeram conosco. Norton indicou Maia com o queixo. De novo, nós não fizemos nada com eles, insistiu Adolin, esforçando-se para manter o tom calmo. Maia e os outros foram mortos milhares de anos atrás. O que, para muitos Esplenos, não soma sequer uma vida inteira, observou Norton. Nós temos memórias antigas, príncipe Adolin. Talvez a culpa não seja sua, mas seu povo voltou a realizar os votos. Não aprenderam com o passado e estão reiniciando a abominação, ligando-se a Esplenos e arriscando suas vidas. Os radiantes atuais não vão fazer o que os antigos fizeram. E escute, durante milhares de anos antes da traição, Esplenos e humanos conviveram bem. Vamos permitir que um evento apague tudo isso? Um evento? Um evento que causou 8 genocídios, príncipe Adolin. Pare para pensar. Quase todos os Esplenos de Honra estavam vinculados e todos foram mortos. Pode imaginar tal traição?
A dor de ter sido assassinado pela pessoa a quem você confiou a própria vida? A própria alma? Os humanos morrem, suas almas viajam para o reino para se unir com a divindade. Mas, e nós? Notam acenou para Maia, vestida em trapos com olhos arranhados. A nós resta perambular por Shadesmar como almas mortas, incapazes de pensar ou falar. E temos nossos corpos usados, gritando como armas pelos descendentes daqueles que nos mataram. Não foi um simples erro que nos conduziu até aqui, mas uma traição coordenada e calculada de votos. Seu povo é composto de criminosos. O único motivo de não ter havido uma retaliação imediata foi porque vocês mataram todos os esplanos que poderiam ter se rebelado contra vocês. Não vá até a integridade duradoura. Eles não vão aceitar cartas dos seus reis e rainhas, nem mesmo vão dirigir a palavra a vocês. Norton se virou e marchou rumo a uma pequena caravana montada do lado de fora. A julgar pela estrutura organizada e pelos dois navegantes uniformizados que guardavam o perímetro, Adolin suspeitava de que se tratava da caravana de Norton. Capitão, chamou Adolin. Talvez minha tarefa esteja fadada ao fracasso, como disse. Contudo, não posso deixar de pensar que ajudaria se tivesse alguém para testar minhas intenções. Talvez um espleno de honra respeitado, capitão de navio e militar. Alguém que compreende a urgência da nossa missão. Norton parou subitamente, então se virou, com a cabeça inclinada para o lado. Capitão de navio? Você não viu minhas roupas? Você está de licença? Fui dispensado do meu cargo por permitir que a filha antiga partisse, mesmo depois de capturá-la. Passei 5 meses na prisão e, quando fui liberado, me rebaixaram ao posto mais indigno que um espleno de honra pode ocupar. Fui designado a passar 2 séculos patrulhando as regiões desabitadas que vão daqui até a integridade duradoura, viajando de um lado para outro sem parar. Não tenho permissão para pôr os pés em integridade duradoura. Posso vê-la, mas não posso entrar. Até quando? Até sua patrulha terminar? Perguntou Adolin. Até nunca, príncipe Adolin. Eu fui exilado. Ele olhou para o céu, onde luzes cintilantes revelavam uma grande tormenta que começava a passar no reino físico. Eu sabia o que estava fazendo, ou o que estava tentando, quando deixei vocês irem. Pelo menos me diga. Vocês conseguiram salvá-lo? O vinculador? Adolin engoliu em seco. Exilado por toda a eternidade? Porque havia feito a coisa certa? Adolin sabia que não devia esperar que os espléndidos de honra de integridade duradoura fossem como Sil, mas achara que conseguiria falar com pessoas como Norton. Pessoas duras, severas, mas em última instância justas, capazes de escutar a razão. Mas se haviam tratado Norton, que parecia a suprema encarnação da correção e da honra de maneira tão terrível. Ventos tormentosos. Norton ainda estava esperando uma resposta. Havia deixado Sil e o restante deles partirem porque Kaladin insistira que precisavam salvar Dalinar. Adolin queria oferecer algum tipo de garantia rápida de que o sacrifício de Norton havia sido vital, mas as palavras não saíam. Aquele espleno merecia honestidade. Foi ele que nos salvou, Norton, respondeu Adolin. Meu pai, no fim das contas, não precisou da nossa ajuda. Embora eu ache que Shalin e Kaladin ajudaram a virar a batalha quando chegaram. Norton assentiu. Estou indo por essa estrada rumo à integridade duradoura, mas serei forçado a dar meia volta quando chegar perto. Talvez nos encontremos de novo no caminho, príncipe humano, e eu possa dissuadi-lo desse curso de ação. Ele seguiu em frente. O Apan e Ju já estavam na barca e aparentemente haviam arrumado lugar para o grupo de Adolin em um dos vários acampamentos do lado de fora da cidade.
Então Adolin se juntou aos outros que descarregavam os equipamentos, ajudando com os cavalos e depois levando suas armas. Tudo isso enquanto permanecia perdido em pensamentos. Ele havia sido inútil na batalha da cidade de Tailém. O mundo em que vivia era dos deuses dos radiantes, não de belos jovens olhos claros que consideráveis hábeis com a espada. A melhor coisa que podia fazer era aceitar isso e encontrar outra coisa que pudesse ser útil. Precisava dar um jeito de fazer com que os espelhos de honra o escutassem. Qualquer jeito.